Para quem assistiu ao filme Nosso Lar, de 2010, baseado no livro escrito pelo espírito André Luiz sobre a mediunidade de Chico Xavier, que dispensa comentários, deve ter ficado intrigado. Nosso Lar conta como são as colônias espirituais mais próximas à Terra, aquelas que abrigam os espíritos recém-desencarnados ainda muito presos ao nosso plano. Para nós umbandistas, essas colônias já eram conhecidas com o nome de Aruanda, ou também as cidades espirituais tão citadas na Encantaria. Por sinal, já vimos isso antes em nosso vídeo 81. Agora, se pararmos para pensar, são nomes diferentes para as mesmas coisas. Devem ter observado no filme aquelas casas simples na colônia, mas bem organizadas, que abrigam os espíritos ainda acostumados a elas. Devem ter notado que o trabalho ali é estimulado e se perguntou: mas tanto esforço de alguns será recompensado de algum modo? Surgirá outra dúvida: para onde vão as bijuterias, os acessórios, os perfumes, as moedas que algumas entidades pedem em suas oferendas? Aliás, lembramos que nada disso deva ser colocado na natureza, já que não se degradam. Serão apenas um símbolo, uma oferta, ou acontece alguma outra coisa? Com esse raciocínio, vamos vasculhar ainda mais em busca de respostas. Em nosso vídeo 42, falamos como os espíritos replicam as coisas que recebem quando falamos do livro Iniciação, Viagem Astral. Se não assistiu, recomendamos. Muitas vezes escutamos de nossas entidades que oferecemos lata e eles levam ouro, ou seja, o que damos a elas de forma modesta, as mesmas copiam no plano espiritual e ainda transformam aquilo em coisa muito mais preciosa e, sabemos, ainda mais valorizada por nossas boas intenções. No livro Nosso Lar, há mais coisas interessantes. Nos fala que os espíritos adquirem bens pelas horas trabalhadas. Ao mesmo tempo, é um estímulo. Ao mesmo tempo, um modo de organização no plano espiritual. Esse dinheiro, se pudermos assim chamar, é o bônus hora, que não é exatamente dinheiro, mas uma carta de crédito pelas horas trabalhadas na colônia ou em outras atividades. Portanto, aquelas casas que vimos no filme ou lemos nos livros são um patrimônio comum, ordenadas pela governadoria, mas fala que, com 30 mil bônus hora, uma família pode adquirir apenas um lar, não mais do que um. E com isso, receber nela seus membros, que desencarnam e vão precisar de um lugar para ficar após a morte, ou até hospedar amigos que necessitem um pouso. De certo modo, será uma herança familiar. Incrível, não é? Então vale um comentário. Quem já não sonhou em visitar um amigo ou parente recém-desencarnado em um hospital muito claro? Ou naquela casa que nunca fomos? Fica a pergunta, quem sabe, durante o sono físico, não nos desdobramos e vamos visitá-los, mesmo nas colônias da Aruanda. Fala também que todos recebem da colônia o mínimo para a sobrevivência de seu perispírito, o corpo semimaterial que todos temos e que, para alguns espíritos ainda ligados à matéria, necessitam algum tipo de alimento, se pudermos assim chamar. Serão atendidos ou pela colônia ou pela caridade de amigos que já estão lá. Contudo, aqueles que buscam trabalhar o melhor que puderem
vão receber essa carta de crédito de sua colônia e muitas requisições serão atendidas, já que foi dedicado ao bem, naqueles valores espirituais que tantos nossos guias ensinam a nós durante as consultas que temos com eles em nosso dia a dia. Isso acontece apenas depois que morremos? Não. Muitos de nós já estarão engajados em trabalhos espirituais em diversas colônias, especialmente durante o sono físico, quando nossa alma se desliga momentaneamente, indo ao encontro de nossos grupos de tarefas. Muitos de nós, ao acordarmos, lembramos de tudo isso claramente. Por isso, o médium de Umbanda não trabalha apenas algumas horas por semana em seu terreiro, como podem pensar. E tudo isso é ficção? Uma fantasia? Tais coisas só encontramos em livros espíritas? De modo algum. Nossa Umbanda fala muito através de nossos guias, espalhados por todo o país. Os africanistas falam também no Orum, como região espiritual. As mais diferentes doutrinas e religiões de todos os tempos e lugares falam desses ambientes de um modo ou outro. Agora citamos a obra Nosso Lar por duas razões. Primeiro, porque aborda o assunto com riqueza de detalhes. E segundo, escrito por um médium que vendeu 50 milhões de exemplares e teve uma vida irretocável. Como ignorar esse legado? Por tudo isso, tem o nosso crédito. Fica aqui nosso convite. Vamos trabalhar, minha gente. O bem não espera. Gostou? Dê like e compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo curtinho, cheio de real fundamento, feito unicamente para você. Até a próxima!